Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após empatar com o Vitória no último domingo com um time reserva, o Palmeiras inicia sua preparação para a decisão pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Betano do Brasil contra o Corinthians. O Verdão está em desvantagem. Na partida de ida, realizada na Neoquímica Arena, o alvinegro paulista venceu por 1-0 com gol de Memphis Depay. Inclusive, o jogo marcou uma cobrança do goleiro Hugo Souza aos jogadores do Palmeiras durante a comemoração do tento, que acabou anulado. Aliás, após a partida, o Everton foi tirar satisfações com o camisa 1 corintiano e os dois arqueiros tiveram um bate-boca. Agora, depois do alvinegro empatar com o Fortaleza, Hugo se posicionou sobre o ocorrido. Em entrevista na zona mista da Neoquímica Arena, neste domingo, o camisa 1 corintiano relembrou que o arqueiro palmeirense teve a mesma atitude em um gol marcado por Roger Guedes no Allianz Parque, em 2022. Quando se trata de Corinthians, a repercussão é sempre grande. Há alguns anos atrás, o Everton fez a mesma coisa no estádio deles e não deu essa repercussão toda. Estamos acostumados com isso, faz parte, deixa o jogo mais quente, mas temos que nos preocupar com o que fazemos dentro de campo. Iniciou. O goleiro ainda não se mostrou arrependido de sua atitude. Sofri bastante hate em relação à atitude de defender nossa torcida, mas eu sou Corinthians. Vou defender sempre o nosso lado. Na minha visão, o jogador deles queria provocar, e de cabeça quente foi a atitude que tomei ali. Vou defender sempre o meu. Dessa forma, vou encarar, completou. Vale salientar que o meia Rafael Veiga voltou a ser criticado por torcedores pela sua atuação no empate contra o Vitória. O camisa 23 e ídolo foi titular, mas seu rendimento não empolgou os palmeirenses. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Desequilibrar, né? No meio-campo, um trançapé desse é facilmente marcado e segue o jogo. Aí, eu acho que o rigor tem que ser um pouquinho maior. Apesar do toque, apesar do contato, eu acho que foi um pênalti bem mandrake. Você ia de marca ou não marca? Eu acho que há um contato, mas, cara, pra mim não é suficiente pra derrubar. É aquela... Eu concordo muito com a análise de vocês, assim. Eu entendo, acho que dá pra não dar falta, tá, no meio do campo. Dá pra não dar falta. No futebol brasileiro, como tudo é falta, acho que talvez seria falta. Mas concordo, acho que dentro da área é um contato muito leve. E acho que há uma colaboração do jogador do Palmeiras de... Gente, mas tá difícil hoje. Desculpa, tá complicado, tá gente, tudo semaninha caindo começando, aqui, vamos, né? Quem tá em casa assistindo, entendeu? Segunda-feira começando, não vazou, gente, pelo não, amor de Deus, esse barulho hein? de agora? Desculpa. Diante que caiu um elefante aqui. Não tem nada nessa mesa. Ó, então eu vou ajudar vocês, hein? Eu vou começar a falar aqui, vou fazer uma análise rápida para a câmera vir para mim, aí vocês ficam à vontade para pegar o que caiu no chão, ó. Vini, aproveita e bota na sua análise, então, deixa eu já vamos lá, com essa diga. bola. Eu queria destacar o que fez o Vitória jogando contra o Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar do Ceará também jogando contra o Flamengo. Porque ia até falar do caso do Corinthians, mas nesse momento não está na mesma situação no Campeonato Brasileiro, né? Mas são equipes que a gente está desde sempre colocando como favoritas a título e que estão perdendo pontos importantes, né? Eu acho que o Palmeiras tem essa vantagem, entre aspas, de ter 2 jogos a menos em relação ao próprio Cruzeiro, por exemplo. E um jogo a menos, opa, eu tô tentando ajudar, o pessoal não tá se ajudando aí, né? Mas vamos lá. O Palmeiras tem essa vantagem. E, de novo, é uma vantagem com muitas aspas, porque quem tem jogos a fazer, a gente sempre pensa que vai fazer e vai ganhar. Não é bem assim. Tem que entrar em campo e tem que confirmar aquilo que a gente imagina. Mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Flamengo, em relação ao Cruzeiro, um jogo a menos em relação ao Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras chega muito pressionado para quarta-feira, porque precisa reverter um jogo contra o arquirrival, numa decisão inédita de Copa do Brasil, é o primeiro derby da história da Copa do Brasil. Então já traz essa pressão de ter perdido o primeiro jogo e escancar ainda mais o planejamento que, assim, a gente começou a temporada falando, é o melhor elenco da era Abel, né? Opções não faltam. O Palmeiras investiu mais de R$500 bilhão. E você chegar numa partida onde os titulares precisam ser poupados e metade do time é da base, tem alguma coisa errada, né? Foi um time escalado que expôs muito a fragilidade da equipe e do planejamento. Então, eu acho que assim, fazer futebol com dinheiro, entre aspas, é mais fácil, desde que você gaste bem o seu dinheiro. Né? Eu entendo e concordo que é difícil você contratar um jogador para chegar e ser titular, para repor um Paulinho, para repor um Estevão, mas você contratar jogadores para compor elenco também é importante.
Não dá para você só contratar um jogador que vai chegar a peso de ouro para ser um titular, olhar para o banco e só ter molecada, só ter garotada. Então, assim, de novo, dos 11 que começaram jogando ontem, 5 eram da base. Benedetti, me ajuda aí, Vanderlan, Alan, Benedetti, Vanderlan, Alan, Thales e Luigi. 5 jogadores da base, eu acho que expõe bastante que o planejamento deveria ter sido um pouco melhor. Vini, você ouviu a Rê falando com você? Não. Não, então tá te respondendo, não tá te ouvindo. Vamos ajustar o áudio da Rê, então, pro Vini. Ô, Vini, mas tem um ponto. Você falou, a gente falava que esse era o melhor elenco da era Abel, e eu concordava. Só que a gente falava isso sem saber que o Vitor Roque não ia ser aquele Vitor Roque do Atlético Paranaense, que essa era a nossa expectativa. Que o Paulinho não ia conseguir jogar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, no papel, continuo achando o melhor elenco da era Abel. Se ele tivesse todo mundo ainda à disposição, contando com o Estevão, que lá estava quando a gente falava isso, e o Richard Rios, né? Nesse momento ele não tem os dois. E as contratações caríssimas feitas pelo Palmeiras, a maior da história, inclusive, que foi o Vitor Roque, né? Não estão respondendo como as nossas expectativas esperavam, né? Eu acho que passa um pouco por isso, sim, né? A gente imaginava aquele elenco inicial com peças que hoje não estão jogando, ou porque saíram ou porque estão lesionadas, né? O caso do Paulinho, Estevão foi embora, Richard Rios, mesma coisa. Então, assim, o Palmeiras hoje precisa repor saídas importantes de titulares e pilares do time, mas acho que precisa também trazer jogadores que possam compor o elenco para você não ficar dependendo só de garotada da base. Pois é. Vamos ouvir o Abel, o Vini, rapidinho, porque ele lamentou esse empate, né? De novo. O Palmeiras voltou, esse jogo foi no Barradão, e o Palmeiras voltou com 2-2. Vamos ouvir o Abel, então. Sim, nós já jogamos aqui, eu já joguei aqui, o ano passado também jogamos aqui, é sempre um jogo, um campo difícil de se jogar, como te disse, claro que depois de estar a perder 2-0 e tu consegues empatar, fica a sensação, ok, que lutamos até ao fim e que ainda conseguimos ir buscar um ponto, mas a verdade é que nós na primeira parte tivemos oportunidades para sair na frente. Portanto, resumidamente, sim, deixámos aqui 2 pontos. É isso. O Palmeiras, eu falava sobre isso quando a gente falava do Flamengo, né? Com o Ceará, que também jogou na condição de visitante. Não sei se o Flamengo esperava, se porque o Felipe Luiz, imagino até que pelo tom de coletiva que a gente já vai mostrar, esperava voltar com a vitória. O Abel também acho que esperava voltar com essa vitória do Bardão. Então, assim, embora tenha sido muito direto, eu acho que eu concordo com ele, Rê. No final, esses pontos aí que estão ficando pelo caminho e a gente não esperava vão fazer uma diferença danada. Faz uma diferença, né, Mari? Primeiro porque o Palmeiras já não está colado nos líderes. Ele já deixou alguns resultados pelo caminho, então tem que correr atrás. Obviamente, tem 2 jogos a menos, mas jogos a menos não significam pontos somados necessariamente. Segundo, é um adversário que está muito lá embaixo na tabela. O Vitória, de fato, ele tem reagido bem com a chegada do Carille. Tem feito jogos mais seguro defensivamente, tem conseguido fazer gols, que era um problema. O Vitória não conseguia fazer gol com bola rolando, era só bola parada. Ele consegue voltar a ter uma produção ofensiva e ontem foi bem nesse sentido, consegue abrir o 2-0, mas é um time que está brigando lá embaixo. É outra realidade. O Palmeiras é um time montado para brigar lá em cima. O Vitória é um time que foi montado para fazer 45 pontos, né, pelo menos, e que vem numa temporada difícil ali lá embaixo. Então, nesses casos, jogos contra adversários lá de baixo, você precisa, né, se impor. E eu acho que o Abel, talvez, o fato dele ter poupado quase que todo mundo desse jogo, né, praticamente todo mundo, faz com que ele pense, ele pensou assim, esse time reserva aqui vai dar conta. E não deu. E acho que o empate acabou sendo lucro, dado o contexto da partida, porque estava 2-0 pro Vitória, né? E aí o Palmeiras consegue o pênalti ali, 2-1, de repente vai 2-2. Né? Diante do contexto que se mostrava, estava sendo um lucro. E pro Vitória, excelente. Eu acho que assim, era um resultado que também... Os dois saíram tristes do jogo, né? Também acho, Vitória, foi bem pra todo mundo. O empate pro Vitória... Antes de começar o jogo... 2-0. O empate pro Vitória tava show. Óbvio. Só que quando começa o jogo, você faz 2-0 e toma um empate no final, aí a sensação é de derrota. É doído. Vini, antes de você dar seu pitaquinho aqui também, vamos ver o Abel, quando foi perguntado sobre a preparação para o Clássico
contra o Corinthians. Partida de volta, né, pela Copa do Brasil. O Palmeiras tem que reverter 1-0. Ele respondeu, mas aí ele sai da coletiva. Vamos ver. Olha, é um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais Não, pelo lado a preparação mental? vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. Preparação a partir de agora. E levantou. E aí, assim, ele deixa a coletiva. Não deu pra entender, não, né? Ou dá, né? O que você entendeu, Vini? Porque eu não... Vindo Aliás, do a pergunta Abel... foi do nosso colega Pedro Rocha, né? Do Pedro Rocha. Eu acho que assim... eu disse que dá para entender porque é mais uma coletiva, é uma atitude recorrente, né? Por isso que dá para entender. É a maneira do Abel trabalhar. É um cara muito vitorioso, é um cara que é ótimo no que faz dentro de campo, entende do riscado, mas assim... Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de atitude extremamente desrespeitosa, né? Só para fechar o que a Rê estava falando, antes de completar a minha análise sobre a coletiva, eu acho que foi uma montanha-russa de sensações para o torcedor do Vitória. Antes do jogo, acho que todo mundo assinaria um empate. Quando vê a escalação, opa, o Palmeiras vem com um time totalmente reserva, o empate talvez já não seja bom negócio, vamos ganhar, eu quero a vitória. Abre 2-0, aí o empate fica péssimo, para mim, né? Acho que tem muito torcedor do Vitória reclamando. De qualquer maneira, empatar com o Palmeiras, eu acho que é sempre um bom resultado, por isso essa sensação dividida, mista. Agora, da coletiva, desculpa, não dá para aceitar. Primeiro que uma coletiva de 5 minutos já é difícil de aceitar, né? Tudo muito rápido, respostas um pouco vazias, um tanto de nada ali, né? Respostas que não agregam em nada. O Abel reclama tanto que as perguntas não são boas e que não falam do jogo. E aí, muitas vezes, não tem nem chance de debater com profundidade o que aconteceu durante os 90 minutos, porque coletiva de 5 minutos, desculpa, não existe. E sair assim no meio e essa falta de respeito com o repórter que está fazendo a pergunta e abandonar a coletiva, não é legal, não. E não que justificasse, né, Vini? Mas, assim, se tivesse sido uma pergunta... Exato. Acho que se tivesse sido uma pergunta mal educada, aí ele teria até o direito de, se você é tratado com falta de educação, você fala assim, beleza. Seria um álibi dele, né? Aí, beleza. Se fosse uma pergunta incômoda, sabe? Uma pergunta num tom muito crítico e etc., não justifica, mas daria pelo menos para entender o estresse. Porque eu achei desproporcional a reação dele de uma pergunta normal. Eu não sei se ele estava incomodado porque estavam perguntando do derby, sendo que o jogo tinha sido contra o Vitória. Mas, gente, pelo amor de Deus, é normal. Primeiro que é um clássico contra o seu maior rival e você numa competição mata-mata. Não existe, você vai fugir desse assunto? É óbvio que o assunto vai surgir, entendeu? Você pode até responder assim, olha, eu vou preparar, como ele disse, vou preparar para o jogo para o Corinthians a partir de agora. Acabou. Terminou a resposta, passa para a próxima pergunta. Acho que foi desrespeitoso com as pessoas que estavam lá para fazer perguntas que, inclusive, seriam do próprio jogo contra o Vitória, né? Acho que o torcedor... A gente sempre tem que frisar que coletiva de imprensa não é para jornalista. É para o torcedor. É para o torcedor poder entender. A gente ali é meio que uma ponte. Por isso que é difícil aceitar uma coletiva de 5 minutos. O torcedor quer ouvir 1 milhão de explicações. Aí 5 minutos de coletiva, desculpa, gente, não dá. Exatamente. E aí ele vai embora sem dar a chance das outras pessoas perguntarem. Realmente não tem explicação. Também não entendi. Eu tô com o Vini, não foi a primeira vez, né? Tem uma personalidade que em muitos momentos deixa a gente meio confuso quanto à leitura, né? Mal educado, desrespeitoso. Mas ontem não tinha, fiquei sem entender. Não tinha justificativa para essa postura. Bom, o Dorival também poupou, né? O Corinthians arrancou um empate com o Fortaleza no finalzinho e o Renato Petras conta como foi. Já vou explicar sobre isso. Antes, vamos começar falando aí sobre esse empate do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu um empate aí pelo Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Vitória lá em Salvador. E quase conseguimos a virada, hein? Depois de um primeiro tempo aí que a gente não fez muita coisa. Na verdade, tivemos 2 chances, né? Logo no início, depois não conseguimos
mais sair com a bola dominada, não conseguimos mais criar jogadas, né? Jogadores se apagaram ali, o Alan, o Thales, o Mikael, mamãe do céu. Ô, Mikael, desse tamanho, Mikael, você desse tamanho, parceiro. Ô, você me lembra o Alexandre, que jogou na zaga do Palmeiras em 2002, se eu não estiver enganado. Pô, meu parceiro, você tá no Palmeiras, irmão? Ai, tomara que esse cara não seja titular na quarta-feira, mano. Tô com mau pressentimento, viu, do Mikael. Não sei, pra mim não tá me passando confiança. Não tá. No Campeonato Paulista fez uns jogos bons ali, firmes, mas não tá me passando confiança, Mikael. Tá? Sinceramente, tô sendo sincero com você, meu parceiro. Esperamos aí que o Fux, né, possa retornar. Acho difícil, o Murilo. Mas enfim, não sei, cara, não sei. Mikael não tá me passando confiança. Se ele jogar, que ele faça o maior jogo da vida dele contra esses caras, mas por enquanto não tá me passando confiança não, tá bom? Queria saber de vocês aí, o que vocês acharam, dei os pitacos de vocês aí, né, em relação à partida de ontem. Mas o Palmeiras quase conseguiu a virada, hein, no segundo tempo, após a vaca quase ir pro brejo. Quando os caras abriram 2-0, eu falei, nossa. O Abel tinha acabado de colocar, né, 4 titulares. 2 nem viajaram, 2 titularíssimos aí nem viajaram para Salvador. Aníbal e Maurício ficaram aqui em São Paulo. O Abel mandou um time aí reservão, né, poupou até o Everton na partida de ontem, mas aí no segundo tempo entrou Piquerez, entrou Sousa. Queria destacar o Sousa, hein? Tá jogando muita bola, hein, Sousa? Espero que continue assim, que quarta-feira destrua o Corinthians, hein? Tudo passa por esse jogo, mano. Eu tô com a cabeça a milhão nesse jogo aí. Mas destacar aí o Sousa, né? Novamente, mais uma assistência ontem. Sofreu pênalti, discutível, né? Discutível, mas pra mim ele tem eu vi depois, né? O lance, a imagem bem frame a frame, tem realmente um toque ali. Mas se você vê na velocidade natural, parece que ele tropeça nele mesmo. Mas tem um toquezinho ali, se você vê frame a frame, né? E aí o árbitro deu pênalti, Piquerez bateu, fez o gol ali do Verdão, né? O primeiro gol, depois o Flaco também tava bem, Flaco, não tava bem, mas fez o gol de empate, quase faz o terceiro. Enfim, né? O Abel colocou 4 de uma vez, né? Me ajudem aí, Piquerez, Sousa, quem mais entrou, gente? Me ajudem aí, mas ele colocou aí os titulares. Depois entrou Evangelista no lugar do Veiga. O Veiga parece estar numa outra rotação. Não sei se porque jogou um pouquinho mais para trás, jogou como um camisa 8, né? O Thales jogou de 10, o Thales não estava bem também ontem. Luigi também, né? Mas enfim, rapaziada, acho que falta também ritmo, né? Para essa rapaziada. Ritmo de jogo mesmo, entrosamento. Né? Dos males o menor, conseguimos um empate lá, né? E com esse ponto conquistado aí a equipe chega aos 33 pontos, ficando a 4 de Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro venceu o Botafogo ontem no Rio, hein? Caramba, mano, 2-0 e o Flamengo empatou com o Ceará em 1-1. Destacar aí rápido também, né? O Vanderlan, cara, não sei, parece que tá sem confiança, né? Parece que tá sem confiança nenhuma. Até por isso o Palmeiras está negociando aí com o lateral esquerdo, já vamos trazer para vocês aqui nesse vídeo. Thales e Mikael, eu tinha anotado aqui, já falei, também não fizeram um bom jogo ao meu ver. Mas enfim, rapaziada, somamos esse pontinho aí, agora é virar a chave, é focar na quarta-feira. O Abel foi bastante criticado, hein, novamente, queria saber a opinião de vocês, por conta aí do desempenho da equipe, por conta de ter deixado a coletiva aí mais uma vez. O Abel é doido, cara, o repórter perguntou do derby aí, a preparação. Já vou começar a preparação agora. Tipo, mano, não sei se ele deu combustível, se ele faz isso de propósito ou se realmente tá pilhado mesmo. Eu espero que a raiva que tomou conta da rapaziada no vestiário após o jogo de quarta-feira, espero que se transforme em combustível. Espero que os caras estejam pilhados mesmo. É buscar a vitória a todo momento, rapaziada. Quarta-feira, né? O que você achou aí do Abel ter abandonado, entre aspas, aí mais uma coletiva? Os caras hoje vão falar só... Ontem já estavam falando, hoje também vão falar só nisso. Eu espero, né, que o Abel tenha feito de caso pensado, porque
Às vezes a gente se pergunta, né, o que está acontecendo com o Abel? Será que ele já deu? Será que já está... Né, o que está passando na cabeça dele? Esperamos que seja a raiva mesmo, que seja essa pilha aí do Corinthians. Esperamos, tá? Esperamos aí. Bom, pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Ceará, no próximo domingo, no Allianz Parque, às 4h. Bom, quarta-feira aí, decisão, já temos quase 30 mil ingressos vendidos, tá, para Palmeiras e Corinthians. Ontem abriu a venda geral para o torcedor que não é sócio-avante, então teremos casa cheia aí, né? Esperamos um time aí muito motivado, focado, com raiva mesmo, que tenha ativado o modo Felipão, não tem... poucas ideias contra esses caras, eu tô pilhado, sério mesmo. Até difícil concentrar aqui, né, nas informações, do que a gente tá passando, que eu tô tentando me segurar, mas não tô conseguindo não. Quarta-feira é poucas contra eles, querendo buscar aí, os caras têm que querer buscar a vitória a todo instante, né? E a CBF ainda não definiu a arbitragem, assim que definir, assim que divulgarem a arbitragem, a gente traz aqui pra vocês. Vamos ver quem que vai apitar esse jogo aí, né, na quarta-feira. Bom, falar do Flaco aí, ele chegou a 44 gols com a camisa do Verdão e alcançou a 6ª posição entre os maiores artilheiros do Palmeiras neste século. Trazer agora informação de mercado, porque de acordo com o Diego Firmino, o Palmeiras abriu negociações para contratar o lateral esquerdo Matheus Reis, de 30 anos, do Sporting. Já falamos desse jogador aqui no canal. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas eu pude apurar, tá, que os portugueses pedem algo aí na casa dos 35, 36 milhões de reais. Queria saber a sua opinião, se é um bom jogador. O Palmeiras já se prepara aí por conta, né, da possibilidade de não poder contar com o Piquerez. Quando o Abel quiser dar uma segurada no Piquerez, não dá para contar com o Vanderlan. Desculpa, Vanderlan, respeito, né, cria da academia, mas tá acontecendo alguma coisa. A gente não sabe, né, o que passa, o que tá passando com o jogador, mas não acerta nada, cara, não acerta nada. E pô, ontem, não sei se vocês perceberam, parece que os adversários já meio que, né, pensando, vendo ali como é que tá a situação do jogador, não sei o semblante dele, não sei. Quando ele vai receber a bola, já tem um cara em cima, ele se desespera, ele não consegue fazer nada. O Vanderlan não está conseguindo fazer nada. E quando você tá com a confiança lá embaixo, tá mal, com alguma coisa, psicológico abalado, alguma coisa, cara, alguma coisa. Creio que parte física, né? Não sei, cara. Acho que não é. Mas aí se você tiver com emocional ruim, não sei, a parte técnica não vai dar certo mesmo, nada vai dar certo. Então, o Palmeiras já meio que se preparando aí para quando não puder contar com o Piquerez, ter um jogador ali mais experiente, mais rodado também no futebol. Acho que o Vanderlan tá sentindo muito as cobranças, né, a pressão, não sei, cara, não dá para explicar o que aconteceu com o Vanderlan. E o nosso novo reforço aí já está em São Paulo, hein? Kelvin, lateral direito aí, chegando, né, para disputar a posição com o Giai, quem sabe pode ser titular também, um jogador muito forte, né, muito agressivo no ataque. Ele já está em São Paulo, deve fazer exames médicos aí nas próximas horas para assinar com a Sociedade Esportiva Palmeiras, fazer todo aquele... a gravação, né, para as redes sociais, enfim, para os canais oficiais aí do Palmeiras. E aí, amanhã ele deve ser anunciado, na verdade. Carlos Miguel está de saída do Nottingham Forest e está na mira de 4 grandes clubes do Brasil. São eles: Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Bahia. O valor de mercado do goleiro é de 22 milhões de reais. O Botafogo surge como o maior interessado nos serviços de Carlos Miguel, segundo informações do R7 Sports. John, que é o titular da meta carioca, está perto de deixar o Brasil para jogar no West Ham. O interesse do Glorioso em Carlos Miguel passa também pela aproximação de John Textor com Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest. A relação entre eles poderia ajudar na volta do ex-Corinthians ao futebol brasileiro. As tentativas por um acordo final deverão ser intensificadas nos próximos dias. O Glorioso apenas aguarda a definição total da possível ida de John para o West Ham. Por parte do goleiro, ele já sinalizou que deseja deixar o Brasil.
O Corinthians não está interessado em Carlos Miguel. O Somos Fanáticos trouxe que a forma como o goleiro deixou Itaquera fez com que sua imagem fosse arranhada diante do torcedor paulista. Além disso, Hugo é o goleiro titular da meta do Timão e há muita confiança nele. O atual número 1 do Corinthians vive grande fase e, inclusive, foi convocado para defender as cores do Brasil com Carlo Ancelotti. Com apenas 3 jogos pelo Nottingham Forest, Carlos Miguel não conseguiu render na Inglaterra pela concorrência. O brasileiro encontrou uns céus em alta, sendo um dos melhores goleiros da Premier League. Sem grandes oportunidades e ocupando uma vaga de estrangeiro, o Nottingham Forest entendeu que o melhor caminho é se desfazer do brasileiro. O goleiro pode escolher ficar na Europa em relação a uma volta ao Brasil. E você, torcedor, o que acha da situação de Carlos Miguel? Deixe sua opinião nos comentários.